Olá, Carol! Tudo bom com você? Olá, Thalita, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, gatona. Como é que está este dia maravilhoso aí para você? Graças a Deus, aqui tá tudo certo. Agora melhor ainda, né? Ficar. Na nossa companhia sempre fica melhor, né, Carol? Ai, é muito bom, muito bom. Principalmente que nós vamos entrar num assunto aqui muito gostoso, né? O Aí. qual nós vamos desfrutar desse assunto, porque nós adoramos falar do mesmo assunto, então é muito Sim. importante esse momento para mim, acredito que para você também. Muito bom. Gente, mas antes de falar do nosso tema maravilhoso de hoje, quero convidar vocês para curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, colocar o sininho, tudo mais, para poder dar engajamento e para a gente ir divulgando nossos vídeos. Estamos começando, ainda somos bebezinhos na arte do YouTube, mas eu sei que a gente pode contar muito com a participação de vocês. Então, vem com a gente neste delicioso tema, que será o que hoje, hein, Carol? Será maravilhoso. Nós vamos falar aqui sobre autorresponsabilidade. É verdade. E aí, Carol, você já culpou alguém por algo que não deu certo na sua vida? Muito! Na verdade, muitas vezes na nossa vida, em muitas situações, nós ficamos parados, né? Oh, Em certas vontades de fazer, e nós não exercemos justamente por não ter essa autorresponsabilidade e não entender, né? Na verdade, eu acredito que ela está muito ligada também no amadurecimento, né, da pessoa, e ela acaba levando essa autorresponsabilidade em outra pessoa, jogando sua autorresponsabilidade para outra pessoa, responsabilizando o outro, né? Eu vou, responsabilizando o outro. vou dar um exemplo, a gente até conversou sobre isso, eu dei esse exemplo, né, para você, que outro dia eu estava caminhando, né, na rua com os meus filhos, e um menorzinho começou a correr, eu falei para ele, não corra, anda, não corra. Aí ele não me deu ouvido, saiu correndo, continuou correndo. De repente, lá na frente, tropeçou e caiu. O Meu que Deus. ele fez na hora? Ele olhou para trás: a culpa é sua, mamãe. Eu falei, mas criança, eu não estava nem do seu lado, como que a culpa é minha? Então, ele não teve a autorresponsabilidade, né? É uma criança, obviamente, né, gente? A gente está falando de uma criança de 4 anos. Mas e nós adultos que muitas vezes falamos isso para os outros, né? A culpa é sua porque eu não consegui. A gente ainda faz isso muito com pai e mãe, né? Depois de crescidos, a gente olha assim, porque meu pai fez isso comigo lá atrás, porque minha mãe fez isso. Tá, e aí? O que você vai fazer com isso? Né? Exato. Vai continuar reclamando, se vitimizando, né? E não tomando as rédeas da sua vida? Exato. Na verdade, nós crescemos muitas vezes com muitas deficiências, né? E isso nos leva por outra direção. Eu acredito que justamente ela muitas vezes nos atrapalha, né? De termos essa autorresponsabilidade. Mas eu acredito também que está nas nossas decisões de querer prosseguir o mesmo caminho, né? De passar por caminhos que têm pedras e tropeçar, né? Se Sim. nós já passamos lá atrás por caminhos de problemas, aonde nós podemos ver que não foi um crescimento saudável, tá nas nossas mãos de querer, né, fazer diferença na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos parados, estagnados, né, por não Uhum. ter essa autorresponsabilidade ou talvez essa autodecisão de querer ser diferente ou de fazer diferença na sua vida, na nossa vida, né? Sim. Por muitas situações nós paramos, né? Nos vitimizamos, como você mesmo mencionou, né, Thalita? Uhum. E deixamos de exercer aquilo que talvez até Deus nos chamou para nos fazer, para a gente fazer, né? Que é o tal do posicionamento, o tal do nosso chamado, né? Aquilo que nós gostamos de fazer, Então, e nós procrastinamos isso, né? E muitas vezes vamos para outro caminho, né? Vamos exercer outra função, né? Sendo que aquilo talvez não tem nada a ver com a gente, nada a ver do que às vezes a gente formou, a nossa formação, né? uhum. E eu creio que tudo isso está ligado e tudo isso está no mesmo pacote de autorresponsabilidade.
Sim. A gente vê muito a falta de autorresponsabilidade na vitimização. Tá, quase não saiu. Né? E na procrastinação, acho que esses dois são as veias principais, né? Quando a gente coloca a responsabilidade na mão do outro sobre as nossas questões, sobre a nossa vida, a gente também fica esperando que o outro faça pela gente. Né? Se eu não sou responsável, é o outro que é responsável, então eu vou esperar que ele faça. E aí você vai deixando de lado, vai procrastinando, porque o outro ainda não fez. Sabe? É tomar uma decisão e colocar em prática. Sim, e solucionar os problemas de uma forma Solucionar os mais problemas. prática, né? Ao invés de nós ficarmos jogando a culpa no vizinho, né? Olhando o vizinho, né? Que o jardim é melhor do que o nosso, nós precisamos desenvolver o nosso jardim, né? Lá na raiz, né? Fazer começar ali, ó, mexer na raiz e ver qual que é o problema. O que está impedindo para que nós tenhamos, ou que você tenha a autorresponsabilidade, né? Para que você não venha procrastinar e deixar de fazer aquilo que você deseja, aquilo que você sempre sonhou, né, Thalita? Nossa, eu adorei essa analogia com o jardim do vizinho, né? E eu pensei aqui agora, como você está adubando o seu jardim? Como você está adubando a sua grama? A do vizinho tá verde, tá bom, tá. Você vai ficar olhando lá e tá bom, mas o que você está fazendo pela sua? Como você quer que cresça? O que você está colocando aí? Qual é o adubo da sua vida, né, Carol? Exatamente. Como eu mencionei, né, Thalita, eu gosto muito de dar os exemplos aqui, né, de trazer o exemplo, porque eu acho que é muito mais fácil até para você entender, né, de uma forma mais simples. Sim. Mas o que acontece? Eu creio também que muitas vezes a nossa vida não foi plantada no solo fértil, né? O que eu quero dizer com isso? Talvez a sua raiz, né? Talvez você tenha crescido num lar adormecido, num lar doente, né? O qual você não tem não te deu, né? Você não cresceu num ambiente legal e você não tem um exemplo de vida exemplar, né? Dos seus pais ou com quem você foi criado. Mas o que nós estamos tentando trazer para vocês é que vocês podem fazer diferença, né? Está nas suas mãos de ter essa autorresponsabilidade, de querer fazer diferença na sua vida, né? De trazer, de plantar sua vida, a sua vontade no solo fértil, para que sua vida venha exercer coisas boas, para que você não venha olhar para trás, né? E ficar a vida inteira parado, ou deixando de exercer aquilo que você sonha, ou colocando os seus sonhos, né, dentro de um caixão, ou mesmo falando que você não tem condição, que pessoas não te dão, não abrem portas para você, né? O que você tem feito? Como a Thalita mencionou, qual é o adubo que você está usando para a sua vida? Né? O que você tem alimentado essa plantinha, né? O seu coração, a sua mente? O que te alimenta todos os dias? Para que você venha reagir de alguma forma. Então, eu acredito que está nas suas mãos, né, de fazer diferença, de fazer uma analogia sobre a sua vida, de tirar tudo aquilo que tem te parado, tudo aquilo que a comida que não tem te feito crescer, né, não tem feito a sua vida andar, né, Thalita? O que você pensa sobre isso? Eu acho que é bem por aí mesmo. Aquilo que a gente vai ingerindo durante a vida, ou vai trazer, ou vai ser saudável, ou vai ser doentio. Sim. Como você colocou, se nós viemos de um lar onde era mais pro doentio do que pro saudável, não necessariamente a gente precisa repetir as mesmas coisas e ir pro resto da vida e passar para os nossos filhos essa parte doentia. Não, tá. Eu tive isso aqui de doentio, mas eu quero ficar na mesma situação? Ou eu posso fazer diferente? Né? Olhar para os pais e falar, olha, pai, mãe, eu sinto muito pela história de vocês me deram a vida, eu sou muito grata a vocês por isso, e daqui para frente eu toco a minha vida, eu deixo com vocês o que de ruim aconteceu com vocês, e trago comigo o que é de bom. Sim. O que é de bom, e peço gentilmente que me abençoem para fazer diferente, né? E seguir a minha vida. E
E você vai ter a possibilidade de olhar de uma forma diferente. Eu acho que a gente comentou isso no primeiro vídeo, no vídeo anterior, e vou falar novamente. Não é um passe de mágica, gente. Não é que agora, pronto, eu falei tudo isso, agora minha vida vai mudar. Não, porque existem muitos sentimentos, existem muitas situações ali que foram enraizando. Então, é um passinho de cada vez, né? Se você consegue identificar que foi um lar, que você veio de um lar doentio, você pode melhorar essa visão. Se você consegue perceber que você, sei lá, está numa relação doentia, então você também pode, poxa, eu estou numa relação doentia, eu não posso esperar que ele faça alguma coisa por mim. Eu preciso olhar para isso e falar, olha, deu. Eu não quero mais estar aqui, isso está me machucando. Eu preciso sair. Tudo é por uma questão, tudo é devido à percepção. A gente precisa criar a percepção. E concordo com você, Carol, quando você diz que é uma questão de amadurecimento também. Porque quando a gente é jovem, a gente não tem esse olhar, né? A gente Vai indo. vai, atropela, tá? Depois o dia, aí qualquer dia desse a gente vê o que vai fazer. Só que daí vai passando o tempo, as situações, as frustrações, a realidade, né? Vai mudando um pouco a nossa visão e vai deixando a gente um pouco mais cascudo, a gente pode dizer assim, Carol? O que você acha? É. Uma Nossas coraça mentes, ali. nossas prioridades, nossas vontades É, vão mudando, né? Quando mudando. nós. Exatamente. E aí a gente consegue ter um pouco mais de percepção. E, e volto a falar, precisamos ter os três pilares, né? O emocional, o físico e o espiritual. Sem os três, não dá para dar sequência em nada da vida, né, Carol? Sim. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né, Thalita? É Muito. um tempo qual as pessoas estão misturando tudo. Depressão, problema, como nós também mencionamos, né, no vídeo anterior que nós falamos sobre recomeço, né? Então, o que acontece? Nós precisamos separar, né, cada situação da nossa vida, fazer uma autoanálise, né? Uhum. E eu acredito também que dentro desse pacote tem muitas pessoas que se encontram deprimidas, né? Com medo, frustradas, e não estão conseguindo sair, não conseguem olhar para lado nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda, e não conseguem se erguer, né? Não consegue fazer essa autoanálise da sua própria vida. O que você sugere para as pessoas aqui, Thalita, para que elas possam sair dessa situação? Qual o primeiro passo assim que você acredita que elas devem tomar para que elas possam começar a mudar e trazer essa autorresponsabilidade para a sua vida? Olha, primeiro passo de tudo é parar. Para tudo. Sabe aquela coisa assim, parem as máquinas, pare tudo. E comece a refletir, a olhar para si. Ah, não tenho, nem você está falando assim, não tem noção de olhar para si e tal. Então, para na frente do espelho. Vou dar um exercício aqui. Fiz esse exercício outro dia com uma paciente. Para na frente do espelho e se olha no espelho. E perceba o que você vê. Qual é o reflexo que está ali no espelho? É um reflexo que você gosta? É um reflexo que você não gosta? Como é para você se olhar no espelho? Aí depois que você se olhou no espelho, você começa a fazer o caminho de se projetar para o passado. Nossa, essa olheira que está aparecendo aí, será que no passado eu tinha? De onde que ela vem? Ou projetar para o futuro? Como que eu quero essa, essa imagem daqui 1 mês, daqui 2 meses? Como eu quero me olhar no espelho? Eu quero me reconhecer mais descansada, eu quero me reconhecer com um olhar mais vibrante. Qual que é o passo que eu tenho que dar para transformar essa pessoa? E começar. Exato. Então, o primeiro passo é assim, para na frente do espelho e se olha.
Veja quem é essa pessoa que está na frente do espelho. Sim. Mas assim, não vai com julgamento, ai, tadinha de mim, ai, porque eu sofro. Não, para na frente do espelho e se olha, se analisa, se perceba. Aí depois você projeta para um futuro, né, para saber como você quer ver você daqui 1 mês, daqui 2 meses. Né? Eu acho ótimo isso. Eu acho esse exemplo que você deu, Thalita, né, está dando, é muito importante. Porque as pessoas, elas realmente, e como eu disse um pouco atrás, né, elas não conseguem definir essa autorresponsabilidade, né? Então, consigo mesmo, ela traz muitas consequências ruins, né, para si mesmo e acaba ficando frustrada, né? Então, eu também, dando um exemplo, eu acredito que as pessoas precisam começar a ver também, né, como a sua raiz está, né? Uhum. Se ela está bamba, se ela está fixa, né? Como que ela está? E começar a tirar coisas que estão envenenando, né? Que estão te causando doenças, problemas, né? Para que essa autorresponsabilidade possa chegar até você, né? E você conseguir exercer aí a sua vontade, o seu desejo, né, Thalita? Eu acho que faz uma dupla bem bacana, né? Se olhar no espelho, porque o espelho geralmente a gente vê do pé para cima, né? Uhum. E também olhar do pé para baixo, que são as nossas raízes, né? Onde está. E muitas vezes, quando a gente poda alguma coisa, é para ganhar mais força. Né? Então, é perfeito isso que a gente falou. Junta o olhar no espelho e olhar para suas raízes e tirar aquilo que não está te alimentando, que está te adoecendo, é ótimo. Sim. É isso que eles têm. Exatamente. Precisamos amadurecer, né? Precisamos, definitivamente. Exatamente. E estamos aqui para isso, né, Carol? Para a gente passar um pouquinho das experiências, mostrar, então, um pouco dos assuntos que passa pela gente, a gente nem percebe, né? Autorresponsabilidade. A gente só entende como responsabilidade, né? Responsabilidade. Eu sou responsável por alguma coisa. E você é responsável por você também. Exatamente. Queridos, nós estamos aqui, mais do que nunca, falando para você sobre autorresponsabilidade, porque nós temos, de certa forma, autoridade sobre isso, né, Thalita? Nós passamos muito tempo, como eu posso falar, por mim também, procrastinando, né? Uhum. Procrastinando essa autorresponsabilidade, né? Eu vivia até um certo tempo atrás como um adolescente, né? Uhum. Ia levando a vida, sabe aquela música Deixa a Vida Me Levar, né? E fui levando por muito tempo, né? E quando eu parei, eu percebi que eu estava levando a vida de uma forma no qual eu não sonhei, eu comecei a ficar frustrada, né? Eu falei, peraí, essa não é a Carol, né? Eu preciso me voltar, eu preciso rever as minhas raízes para que eu possa alcançar aquilo que eu desejo, né? E assim eu estou fazendo. Eu estou trazendo, eu e a Thalita, para vocês, esses temas que eu acredito que, com certeza, irá fazer um efeito na sua vida. Às vezes você está com a vida parada, né? Frustrada, não sabe por onde começar, né, Thalita? Porque não tem essa autorresponsabilidade, não tem o entendimento que você precisa parar, como a Thalita mencionou, né, Thalita? Então, para podermos fechar aqui, eu gostaria de passar a palavra para a Thalita, que ela vai trazer para você um entendimento e uma conclusão dessa autorresponsabilidade. Ai, que responsabilidade! Mas, gente, a autorresponsabilidade nada mais é do que a nossa responsabilidade pelas nossas atitudes, né? Não é só ser responsável por algo ou alguém, mas sermos responsáveis pela gente mesmo. Então, quando eu estou em uma situação, a única coisa que eu posso controlar é a minha decisão nessa situação. É como eu vou lidar com isso. Então, isso é autorresponsabilidade. Só eu posso controlar a minha decisão e como eu vou agir. O resto não é sua responsabilidade, então passa para o outro. E quando a gente toma uma atitude
e joga para o outro, a gente acabou perdendo a nossa autorresponsabilidade. A gente, ups, não foi minha culpa, né? Então, pensem a respeito disso. A gente faz isso muitas vezes. E não é só porque eu e a Carol, a gente está falando aqui que a gente nunca fez. Quando a gente sentou para conversar a respeito disso, veio uma avalanche de exemplo das coisas das nossas vidas, né? Que por muitos momentos. E aí a gente consegue ir amadurecendo e vendo, até mesmo na hora que a gente conversou, a gente já foi, opa, espera aí que eu já peguei aqui, ó, já doeu no meu coraçãozinho. Então, isso é muito importante, a gente ter o autorreconhecimento. Vamos lá, eu consigo. A autorresponsabilidade. Então, isso é muito importante para a gente poder viver em sociedade, porque senão vira bagunça, né? É sempre a culpa dos outros e a gente está sempre isento e a sociedade não vive, né? Aí ela apodrece também, ela vai ficar doentia. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado desse novo tema de autorresponsabilidade. Espero que você faça uma análise da sua vida e consiga entender um pouco, né? Nós trouxemos aqui um tema muito importante para a nossa vida, para que você possa pegar algo e fazer diferença na sua vida. Sim. E a gente espera que você comente aqui embaixo, conta um pouco da sua experiência como um ser autorresponsável, ou se aconteceu alguma coisa que você percebeu que não assumiu a sua responsabilidade, né? Sim. Conta Traga aqui pra para nós, gente. queridos, né? Coloca aqui o que te fez parar ao longo da sua vida, né? O que está impedindo você de ter essa autorresponsabilidade. Até aqui com vocês, nós estamos encerrando, né, esse vídeo, esperamos você para o próximo vídeo. Deixa aqui um tema que você gostaria que nós estivéssemos abordando aqui, pudéssemos falar para você, né? Alguma dúvida ou algo que você queira saber a respeito. É isso aí. E não deixe de compartilhar e marca aquele amigo, assim, ou amiga, né, que está passando por uma questão de falta de autorresponsabilidade, né? Estamos aqui sempre abertos para vocês. Sim. Gente, uma boa semana para vocês, tá? Que seja tudo em paz, tudo tranquilo, que Deus abençoe essa semana que está começando aí. Sim. Até o próximo vídeo, gente. Até mais, gente. Tchau.